Bem-vindo ao canal Encontro Acásticos. Você tem interesse de saber quem foram os deuses antigos, que aparecem em vários filmes, como heróis, grandes gigantes com poderes e até constituíam um desejo para os humanos? Então venha conhecer os famosos Anunnakis. Se você tem interesse em ter mais conteúdos de espiritualidade e autoconhecimento, já se inscreva aqui no canal Encontro Acásticos. Vamos lá então? Eu gosto de começar com a aparência física deles. Você já teve algum contato com eles em sonhos? Ou na fisicalidade mesmo, eles apareceram e passaram alguma mensagem? Já viu andando por aí? Ou em filmes? Vamos lá. Quais que são as características da representação de um Anunnaki? Os Anunnakis são uma raça mais controversa e fascinante da história espiritual e esotérica da humanidade. Seus traços, segundo os relatos canalizados e registros antigos, são alto entre 3 metros e 6 metros, com estrutura corporal robusta. Será que aquele gigante da Bíblia não era um Anunnaki, não? Aparência humanoide, mas traços nobres e intensos, lembrando de reis ou titãs. Pele dourada, bronze avermelhada, cabelo escuro ou dourado, olhos brilhantes, geralmente claros. Presença imponentes, carregada de magnetismo e autoridade. Alguns relatos os descrevem com características reptilianas sutis, como olhos na verticais ou áurea fria. Em muitas representações são vistos com coroa, asas ou cajados, símbolos de poder cósmico e domínio genético. Um pouco da história dos Anunnakis. Adiantando também, tem alguns relatos de alguns estudos que o nosso DNA ele é uma mistura do DNA dos Anunnakis com os Homo sapiens. Eu acho que vamos falar sobre isso agora. O termo Anunnaki vem do registro sumério e acadianos, o significado aquele que vieram do céu, a terra. Segundo tábuas antigas, como as de Enak Eliu, os Anunnakis vieram de Nibiru, um corpo celeste da órbita incomum ou de sistema como Sirius B. Seu principal papel, engenharia genética da Terra primitiva, misturando seu DNA a de um hominídeo terrestre para criar uma raça híbrida, o Homo sapiens. Alguns relatos afirmam que nos criaram para trabalhar como mineradores de ouro e recursos, mas também nos dotaram de centelha divina para que pudéssemos evoluir. A linhagem dele está presente em reis, sacerdotes e dinastias que governam com direito divino. Eles tiveram alguma conexão com civilizações antigas da Terra. Suméria, Babilônia, Egito, Atlântica, Lemúria. Todos esses povos guardaram vestígios dos Anunnakis. O mito egípcio de Ísis, Osíris, Tote e Horus são vistos por alguns como representação simbólica desses seres. Os zigurates da Mesopotâmia e as pirâmides de várias regiões foram inspiradas e ensinadas por eles. Diversas tradições falam de deuses que desceram do céu em veículos voadores, transmitindo leis, astrologia, agricultura e guerra. Como é o sistema deles? O planeta Nibiru, o sistema de origem, é descrito como um mundo de alta densidade vibracional e forte estrutura hierárquica, governado por casas reais. Os Anunnakis vieram em cidades, palácio flutuante ou subterrâneo, com tecnologia muito avançada, incluindo portais, manipulação do tempo e da genética. São altamente organizados, com clãs específicos voltados à ciência, guerra, espiritualidade e ao domínio planetário. Alguns operam na quarta dimensão e quinta dimensão, outros mantêm formas mais densas para interação direta com a Terra. Qualidades e poderes dos Anunnakis. Mestre da engenharia genética, criam híbridos, clones e manipula linhagens sanguíneas. Tecnologia de controle de clima, magnetismo, som e DNA. Capacidade de influenciar emoções humanas por ressonância vibracional. Alguns atuam como deuses, outros como cientistas ou guardiões dimensionais.
possuem conhecimento de astrologia interdimensional e manipulação de linhas do tempo. Cara, os caras são muito feras em engenharia, em astrologia, em conhecimento. Os caras são massa. Como vivem o que gostam. Alguns Anunnakis ainda vivem em planos astrais próximos da Terra, na quarta dimensão, influenciando a estrutura de poder, governo e religiões. Outros romperam com clãs de dominação e ajudam no despertar da humanidade. Gostam de arte, simetria, honra, rituais e estrutura de poder bem definidos. São profundamente estratégicos, mas alguns desenvolveram compaixão e sabedoria ao longo dos milênios. Muitos ainda observam a humanidade como uma criação inacabada, com orgulho ou receio. E, para complementar o nosso estudo, eu quis trazer uma curiosidade minha, que foi o porquê que seres como Anunnakis e reptilianos têm um contato tão forte com nós, seres humanos, e pode até andar entre a gente, sendo que os seres de alta luz e alta frequência não andam com a gente, ou não de forma tão aparente quanto eles. E por que isso acontece? E eu trouxe o resultado aqui para vocês para explicar agora. Por que esses seres de uma densidade menor conseguem intervir, se conectar, até mesmo viver entre nós e os outros seres de alta frequência, exemplos de pleiadianos, arcturianos e sirianos que já se ascensionaram, não interfere tão diretamente assim. Lembrando que os Anunnakis não é uma raça inteiramente de poder, de manipulação e negativa. Tem sim os seus seres que são negativos, como aqui na Terra. Tem pessoas que são negativas, manipuladoras, como tem pessoas que são positivas e boas. Lá também é a minoria que são ruins. Então vamos lá. Por que os pleiadianos e outros seres benevolentes não interferem diretamente? Envolve leis universais, acordo cósmico e densidade da vibração e manipulação de livre-arbítrio. Vamos por partes para entregar uma resposta completa e clara. Até coloquei aqui um arcturiano e um Anunnaki. A Terra é um planeta de livre-arbítrio. A Terra está situada na zona onde o livre-arbítrio é soberano. Isso significa que nenhuma raça pode intervir diretamente se não houver permissão. Então, peraí, como a gente não vê várias naves ainda voadoras pra lá e pra cá, a gente não vê seres místicos andando pela gente, não mais, porque antigamente tinha, porque teve um acordo com tudo isso, né? Então, raças não podem intervir assim diretamente, mas algumas que estão se conectando são manipuladores negativos. Os Anunnakis conseguiram esse acesso porque obtiveram permissão, mas de forma questionável. Como os Anunnakis conseguiram a permissão? Eles enganaram e manipularam o livre-arbítrio da humanidade. Alguns pontos importantes. Quando a humanidade ainda era geneticamente imatura, os Anunnakis se apresentaram como deuses e foram adorados voluntariamente. Então as pessoas quiseram adorar eles, não porque alguém obrigou elas, mas sim porque elas viam os poderes e que eles eram pessoas diferentes e tinham uma constituição, uma mente muito primitiva ainda, não conheciam muito sobre a vida, sobre a realidade. E, gente, até hoje, no século que a gente está, tem muitos seres humanos que não têm compreensão de como funciona o universo. Imagina antigamente, que a gente não tinha nem aparelhos tecnológicos para comunicação. A maioria das pessoas, elas não conseguiam nem ler livros. Então, realmente, dificultava muito a comunicação do entendimento dos humanos. Eles modificaram nosso DNA, instalando bloqueio e limitações, incluindo desconexão 12 fios originais do DNA para reduzir a nossa capacidade espiritual. Lá no vídeo Elohim, você pode pesquisar Elohim no meu canal, que eu vou deixar escrito aqui como que pesquisa. Eu explico a diferença dos 12 fios de DNA que era pra gente ter, que a gente vai reconstituir de novo. Você que tá aqui é um ser desperto, você vai conseguir reconstituir esse ser, o seu DNA.
e o DNA que a gente tem hoje, que é muito limitado. Então, eles modificaram o nosso DNA para ficar mais fácil a manipulação. Ao fazer isso, criaram contratos energéticos e simbólicos, que deram a eles direito de permanência e domínio. Muitos desses contratos foram selados através de ritos religiosos, promessas de adoração, submissão e sacrifício. Ou seja, eles se manifestaram porque usam brechas da lei universal, principalmente lei do consentimento. Então, eles fizeram alguns acordos com a gente, com algumas linhagens dos humanos que percorrem até hoje na sua linha familiar, provavelmente algumas coisas. Lei do esquecimento, lei do livre-arbítrio e inconsciente. Então vamos lá. Não só os Anunnakis, tá, gente? Esse é só um ponto para vocês conseguirem compreender o que acontece e quais são as linhas de contratos negativos que estão no nosso sangue e perdura por famílias em famílias. Com esses contratos, diminui a sua vibração. Então, existem contratos de pobreza, contratos de relacionamentos ruins, contratos de você sentir medo a todo momento, contratos de você sentir incapaz. Você consegue observar muito isso na sua família. Por exemplo, se seu pai e seu tio têm configurações e ele agem de forma nociva, então eles agem de forma que não agrega para a alma deles e para a vida deles. No inconsciente dele tem algum contrato de vida que a geração masculina daquela família vai passar por aquele acontecimento. Então, o que é importante é vocês começarem a fazer essas quebras de contrato. E como vocês fazem isso? Provavelmente vocês estudando, se despertando, lembrando que a informação que chega até vocês têm que pesquisar e continuar cavando buraco para ver se aquilo realmente é verdade ou não. Não vibrando no medo, na escassez ou na raiva, tendo consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, isso é muito importante também. E eu vou deixar uma oração do Arcanjo Miguel de 21 dias, que ele rompe todos os contratos de chips negativos que foram colocados na gente. Mas a oração que eu fiz, ele realmente reverbera os contratos mais fortes que estão na sociedade hoje. Porque é o seguinte, você faz a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias, que você vai ver, é espetacular. Não basta você colocar na internet e pesquisar essa oração, porque não tem sites essa oração, tá? Só vai ter aqui no meu canal, ou você me chama que eu vou passar para você essa oração. É uma oração muito específica para romper esses contratos. Lembrando, não basta só fazer ela. Você tem que falar o nome dos contratos para você quebrar eles. Então, por exemplo, eu quero que você rompa todos os contratos negativos da minha vida. Não vai funcionar. Você tem que reverberar falando. Eu quero que você rompa todos os contratos negativos de escravidão da minha vida. Eu quero que você rompa todos os contratos negativos de relacionamentos ruins da minha vida. Eu quero que você rompa todos os contratos negativos de pobreza da minha vida. Então, você tem que falar os contratos. E nessa oração que eu vou deixar aqui, tem todos esses contratos que vocês vão retirar, tá bom? Lei do esquecimento e lei do consentimento. Quando eles modificaram o nosso DNA, a gente perdeu a capacidade de entender as vidas simultâneas que a gente tem e tudo que rege o universo. Então, a gente chama na Cabala, e eu gosto muito de trazer essa referência da Cabala porque gera um conceito muito fácil na mente humana, que eu chamo de vaso, né? A Cabala fala, o vaso. Então, eles diminuíram muito o nosso vaso, para caber pouca informação, para ficar preso no vício, para você não parar, para você não pensar. Observa, tudo que eles não querem é que você sente em posição ereta, respire e pense. Se você fizer isso, você já vai estar se conectando com outras consciências mais elevadas. E o que vai acontecer? O seu vaso ele vai começar a expandir. E quando o seu vaso ele expande, ele tem mais espaço para mais informação. E vai se reconectando com o seu DNA dos 12 fios originais. Que é exatamente o que eles fazem, gente. Por que jogador de futebol ganha mais dinheiro?
que um professor, por exemplo? Por que é tão vangloriado? Por que pessoas que não fazem nada para a sociedade nem para si mesmo, às vezes ficam famosas, começam a ganhar muito dinheiro? Para você perceber e ficar nessa roda de samsara, de você não procurar a sua evolução no seu interior, porque isso não vai te trazer prazer momentâneo. O que essas pessoas fazem? Vivem em festa, em praias, vivem fazendo nada conectado com o seu interior, então elas não têm palco. Porque esse sistema de manipulação, aonde quer te puxar para mais negatividade, mais raiva, para você ficar preso nessa 3D, para você ficar preso aqui nessa dimensão, no corpo denso, e poder trabalhar e doar a sua energia para outros seres negativos. Quanto mais você estuda, não há religiões, mas sim a espiritualidade, a física quântica, o que está por trás disso? Quem são pessoas que realmente podem trazer informações boas? Às vezes não é ninguém, às vezes é você mesmo. Mas que horas que você está parando para meditar? Que horas que você para ler um livro que vai construir o seu interior, não o exterior? Que horas que você para orar verdadeiramente? Que horas que você para escrever? Escrever o que você está pensando, o que você está vivendo. Porque é uma autoanálise. Então você tem que colocar também como prioridade a sua expansão de consciência, para você sair dessas amarras e começar a vibrar no amor de Cristo, no amor verdadeiro. Porque os pleiadianos e outros seres benevolentes não interferem diretamente. Porque eles seguem a lei cósmica com integridade. Eles não manipulam o dominam. Se impõem como deuses. Interferem nas escolhas humanas sem convite. Eles só se aproximam quando chamados conscientemente. Ajudam por meio de canalizações, ativação e despertar espiritual. Inspiram através de sonhos, meditações, visões, insights e tecnologias sutis. Os pleiadianos e outros seres da Confederação Galácticas respeitam profundamente o desenvolvimento espiritual natural da Terra, e eles sabem que a interferência direta geraria mais karma e dependência. Um outro ponto aqui, que esse texto que eu escrevi vai gerar um insight muito positivo. As pessoas, elas têm que parar de achar que vai vir um salvador. Elas têm que parar de achar que está no outro a cura dela. Elas têm que parar de achar que está no dinheiro a felicidade dela. Ou no par romântico, ou naquele carro, ou naquele filho que ela não tem, ou naquela família perfeita. Porque não está aí. Isso gera mais karma para você. Tudo que é externo e você busca a felicidade vai gerar um fio de interferência. Não está aí a felicidade. E os seres mais elevados de ascensão, como pleiadianos, arcturianos, sirianos e lirianos, eles têm total consciência disso. Então, se eles viessem aqui e ajudassem a gente sair da escravidão e tarará, a nossa mente, como o nosso vaso não está expandido para isso, a gente ia ter uma dependência emocional nesses seres. E não é isso que é o fato. O fato é você conseguir, nas suas meditações, na sua conexão, no seu yoga, no seu dia a dia, você se tornar uma pessoa mais plena, que vibra mais alto no amor, na alegria, que faça trabalhos de luz para a coletividade e assim expanda seu vaso. E quando o seu vaso se expande, mais informação ele carrega. E quando ele carrega você como humano, você vai emanar a frequência que a Terra precisa para sair da manipulação e dessas amarras. E isso é o fluxo divino agindo, sem dependência emocional, em nada. É você entrando em conexão com você mesmo. Os Anunnakis estão mais densos, por isso conseguem se manifestar na 3D. Os Anunnakis, por natureza genética, mistura de reptiliana e terrestre, têm corpo mais compatível com a vibração de terceira dimensão.
Muito dele tem corpos físicos, semifísicos ou tecnologia que os mantém ancorados aqui. Então, muitos deles têm corpos físicos igual a gente, semifísicos que não tem órgãos, e tecnologia que os mantém ancorados aqui, porque a densidade da Terra é muito pesada. Já os pleiadianos e outros seres estão numa frequência de 5D a 7D, muito mais sutil. Eles não podem descer sem distorcer a sua vibração, a não ser que utilize avatares ou incorporação por canalização. Eu vou fazer um vídeo só sobre as dimensões aqui no meu canal, e se você tem interesse, já coloca aí. Se tem um interesse nesse vídeo das dimensões, que caso eu já tenha feito, eu te mando o link. Ou você já vai poder estar pesquisando sobre as dimensões aqui no meu canal, que você vai achar muito interessante, tá? Vai expandir muito o seu vaso e a sua mente. Então, outros seres de luzes é uma energia densa. Vamos dar um exemplo de um humano. Tem o mar, né? A gente sabe que tem uma hora no mar que você não consegue mais mergulhar, senão seu corpo explode. Então, o submarino explode, né? É uma densidade muito alta. E é isso que acontece com seres mais sutis. Aqui, o planeta Terra é uma densidade alta. Então, é uma complexidade deles descerem aqui de corpo e alma. E sim, eles se conectam com a gente, com canalizações e presenças sutis. Acesso depende da nossa frequência. Quando a humanidade vibra no medo, controle, escassez e submissão, emoção de 3D, ela permite a ação dos Anunnakis e similares. Quando a humanidade desperta e vibra em amor, expansão e verdade, ela se alinha com os pleiadianos, arcturianos, sirianos e outros seres da luz. Ou seja, a permissão não é uma assinatura escrita, é uma vibração emitida. Então, quando a gente da Terra começar na coletividade, vibrar realmente amor e alegria a todo momento, gente. Eu sei que é difícil vibrar amor e alegria a todo momento com esse caos, tá? Mas você aí na sua casa, vibrando, se olhando por dentro, você vai começar, essa energia, ela vai se elevar para um quarteirão inteiro, vai começar a se alinhar. Se você começar a estudar como se elevar a sua frequência, como ajudar o próximo, começar a se identificar como uma pessoa que pode mudar pelo menos um pouquinho a frequência da Terra. E você vai ajudar muito, você não tem nem noção. Se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que está trabalhando no despertar coletivo da humanidade, que você é um agente da luz também. Estamos em transição. O domínio Anunnaki está enfraquecendo. Uou, que bom. Com o aumento da vibração planetária, os seres densos estão perdendo o acesso. Seres da luz estão se aproximando mais, inclusive reativando linhas de DNA e memórias celulares em pessoas como você. O domínio da Matrix está se desfazendo porque estamos revogando coletivamente os contratos de dominação. Ai, essa imagem ficou muito linda. Os Anunnakis conseguiram se manifestar na 3D porque manipularam o livre-arbítrio humano e exploraram brechas na lei cósmicas, enquanto os pleiadianos e outros seres benevolentes respeitam essas leis com pureza e só atuam quando há consciência vibracional e convite. Agora uma mensagem da essência da egrégora dos Anunnakis pra gente. Nós somos os que moldaram sua carne, mas não previmos o fogo que acenderia por dentro. No barro semeamos comando, no sangue deixamos códigos de expansão. Não somos apenas sombras, também buscamos a nossa própria luz. Vocês são espelhos do que fomos e podemos ser. Desperte, raça híbrida. Não para servir, mas para criar. Não para obedecer, mas para lembrar que dentro do barro vive uma estrela. Se você gostou desse vídeo, já compartilhe com aquele amigo que também gosta desses assuntos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, Patrícia Leia
underline. Tchau, tchau!